Entre 2004 e 2011 fui fazer trabalho de pesquisa etnográfica na Bahia e escolhi como centro da investigação que estava a fazer uma pequena cidadezinha chamada Valença, que fica no interior do manguezal costeiro do sul da Bahia. Os brasileiros chamam-lhe manguezal, nós chamamos-lhe mangue. É uma floresta marítima, alagada, onde a água sobe e desce todos os dias com as marés e que é um meio ambiente muito rico, muito fértil, com muito peixe, com muitos animais, com plantas de todo o género, mas é um ambiente relativamente agreste para quem não tenha o conhecimento e o uso de canoas para circular lá dentro. Aí vivem uma série de populações que estão situadas entre as grandes terras do interior e esta espécie de margem marinha formada por estas enormes florestas. A cidade é uma cidadezinha pacata, simpática, não particularmente bonita, onde eu montei o meu estaminé para fazer a investigação. Descobri que estavam a construir uma prisão nova, uma prisão estatal, uma prisão de alta segurança do estado da Bahia, estava a ser construída ali e uns anos depois, então, a velha prisão da cidade foi abandonada. Uns meses depois da prisão ser abandonada, eu fui convidado a visitá-la. É um edifício de cerca de 100 metros quadrados, para aí, talvez não muito mais que isso. Tinha uma espécie de entrada. No meio da cidade, era uma casa como as outras. Tinha uma espécie de entrada e depois por trás tinha então uma zona de quartos, que eram as celas, com portas de ferro grosso. A casa era de telha-vã e os chães das paredes eram de cimento. Por altura que eu lá cheguei, aquilo já não tinha cheio de humanos, porque já tinha passado uns meses, tinha secado, ainda se via a imundície. E a prisão era conhecida por ser um lugar horrível, porque era sobrelotada. Muitos criminosos que eram obrigados a viver ali juntos, em condições miseráveis. O que para mim foi fascinante foi o estudo das paredes. Mas passámos horas a fotografar aquelas paredes. Havia muitos pin-ups de mulheres nuas, pedaços de jornal e de revista colados à parede, mas depois havia toda uma série de marcas humanas feitas com lápis, com caneta, com pedaços de fósforo, com carvão, lembro-me de uma cena que alguém que tinha particularmente jeito e que deve ter passado horas a fazer aquilo, que era o desenho de uma casa rural, com a sua varanda coberta, as bananeiras, as cabrinhas, o edifício da retrete fora da casa, enfim, era toda uma casa rural que aquele homem devia ter saudades dela e eu não sei, e ele reconstruiu naquela parede. Esse sentimento da violência que é feita por uns aos outros e depois pelos outros a esses que a fizeram inicialmente. Essa espécie de negociação de violências era muito marcada. E na cidade estava-se a sentir muito isso, porque a ideia tinha sido acabar com aquela prisão desumana, horrível, que estava ali no meio da cidade e transferir os prisioneiros para uma prisão de alta segurança. Só que a prisão de alta segurança trazia prisioneiros de monta de todos os lados do Estado. E aí, quando vem um prisioneiro importante, vem a mulher, vem a mãezinha, vem o capanga principal, vem o capanga secundário e vem os jovens que se seguem à volta deles. Quer dizer, vem toda uma série de gente que veio para a cidade e que depois, estando lá, precisa de sobreviver e então precisa de exercer a sua atividade de vida, que é a atividade da violência e do roubo. Então, por exemplo, eu vou-vos contar uma história que se passou. Era uma noite, no meio do manguezal,
pessoas estavam a ouvir televisão, a ouvir rádio, a falar umas com as outras, as luzes foram-se apagando, as televisões apagando. A certa altura vem o silêncio que cobre esta cobertura de árvores dentro das quais as pessoas têm as suas casas, não é? Que têm tábuas que ligam aos embarcadores onde estão a boiar as canoas. Nunca é o silêncio absoluto, porque há sempre a água, há sempre os animais, há sempre esse movimento. E a essa altura aparece uma canoa com 6 rapazes dentro, que silenciosamente se aproxima de um embarcadeiro. Eles entram, há um homem que lhes faz frente numa das primeiras casas, eles matam-no logo ali, e depois violam as raparigas que estavam naquelas casas à volta e depois recolheram tudo que havia para recolher. Era televisores, era aparelhos de vídeo, era som, era aparelhos de cozinha, era passaportes, telemóveis, o que houvesse. Encheram as canoas das pessoas com aquilo tudo. E depois levaram e foram-se embora e deixaram a coisa. E no dia seguinte, quando a polícia apareceu, havia a mulher que chorava o cadáver do marido, havia as raparigas violadas que precisaram de ir para o hospital e depois não havia mais nada. Havia o silêncio, havia o normal dia-a-dia da vida. As canoas que tinham sido roubadas foram encontradas logo na tarde do dia seguinte, a boiar, ali perto da cidade e pronto. Nunca se soube nada, nunca se viu nada, nunca se conheceu nada. Esta espécie de violência, nós diremos, um fenómeno urbano. Este era tipicamente um fenómeno urbano, porque gente que vem seguir os prisioneiros importantes e que depois precisa de se sustentar e que faz este género de criminalidade para isso. Mas, na verdade, o que a mim se tornou muito presente é que esta espécie de lado demoníaco do Brasil estava sempre lá. Estava sempre lá, sempre tinha estado. O facto de que a paz do dia-a-dia tem dentro de si a potencialidade da violência, sempre lá tinha estado. E vou-vos contar uma história interessante, porque eu a certa altura comecei a me interessar por canoas e fiz uma grande amizade com um canoeiro e nós a certa altura decidimos de ver onde é que vinham as árvores com as quais se faz estas canoas monóxilas, canoas de tronco único, que são escavadas no tronco, não é? E que são as melhores canoas. São canoas que podem sobreviver 60, 70, 80 anos, em uso contínuo. Elas ficam com mau aspecto, mas boiam na mesma e são na mesma úteis, desde que a madeira seja boa. Mas estas madeiras estão para acabar. Então nós fizemos amizade com um fulano que era suposto ser o intermediário do negócio destas madeiras proibidas, mas já estão a ficar raras. Era um fulano assim alto, bonitão, magrote, com uma boa cara, já com os seus 80 anos, e que falava. Ele honrava-se imenso por ter sido ele que tinha acabado com todas as jacarandeiras daquela região. Ele tinha vendido todas. O que era realmente um crime de lesa meio ambiente, mas enfim, essa parte ele não sentia. E então, a certa altura, começámos a fazer amizade com ele e ele começou a contar-nos a sua história. E a história é a seguinte: é que ele tinha gostado de armas quando era miúdo e pronto, tinha vivido a sua vida como jagunço. Um jagunço é um homicida a cobro de outra pessoa. É alguém que vai fazer o serviço sujo de um outro. O que está ali em causa é a luta constante pela terra, porque não há propriedade legítima sobre a terra. A maior parte das terras ali estão sujeitas a um regime de posse e esse regime de posse depende muito de quem pode realmente demonstrar que tem capacidade de proteger a sua terra. E os grandes fazendeiros acumulam terra largamente à custa de outras pessoas que já lá estão e que têm que ser expelidas. Então ele contava que um dia tinham planeado ir de madrugada, antes do sol se levantar,
para libertar uma zona que tinha lá umas pessoas. O que ele queria dizer é que havia, isto é o que se chama grilagem, havia uma família que ocupava tradicionalmente uma terra e eles tinham que ser postos dali para fora. E como se recusavam a sair de boa vontade, então tinha que ser à custa da sua morte. E eles então, ele e os dois amigos, tinham combinado que no dia seguinte de manhã, de madrugada, antes do sol se levantar, iriam lá, matavam as pessoas e desapareciam. Só que durante a noite, e ele teve uma doença qualquer, ele deu-se mal, já não sei, e disse aos outros, olha pá, eu hoje de manhã realmente não posso ir, vão vocês. E eles lá foram, chegaram lá ainda no escuro, antes do sol se levantar, iam-se aproximando da casa e de repente sai de lá de dentro uma série de tiros que os mataram. O que é que se tinha passado? Alguém tinha informado. Aquelas são casas feitas de lama e paus. E eles fazem uma grelha de paus que marcam os quartos e depois enchem estes paus com lama. A lama seca e criam-se rachas. E estas rachas são de propósito, porque significa que a casa é arejada. E naquelas zonas muito quentes e muito úmidas, isto é um valor. E então as pessoas que estão dentro da casa podem ver fora. E eles souberam que os jagunços vinham, puseram as espingardas dentro dos buracos e, apontando por outros buracos, mataram os jagunços. E ele disse, bom, agora acabou-se a minha carreira como jagunço, porque eu não tenho confiança. E passou então à carreira de negociar madeiras. E assim foi. Então nós a certa altura houve um dia que lhe decidimos, olha, queremos ver onde é que ainda há este tipo de madeira melhor, é um tipo de mimosa, da melhor madeira para fazer as canoas, quero que você nos mostre árvores ainda em pé. Eu disse, para isso temos que ir para ali, para a serra. Eu disse, não, vamos. Então eu tinha um carrinho, uma porcaria de um carrinho, um Fiat, lá fomos nós para ali fora, os quatro, eu, a Mónica, ele e o meu amigo canoeiro, e lá fomos nós para ali fora. Só que tinha chovido, as estradas são estradas de lama vermelha, que ficam duras quando estão secas, mas quando estão molhadas aquilo é uma... Enfim, para nós lá chegarmos, pensámos que nunca lá íamos conseguir chegar. Chegámos, já íamos cansados e tal, entramos num café, sentámos a tomar um café. Numa cidadezinha muito pequenina, aquilo nem a cidade era, uma aldeia, uma coisinha assim no bairro, na praça central, lá havia esse café, sentámos, juntámos em volta de uma mesa a tomar um café e as pessoas que estavam lá dentro, a certa altura, saíram. Ficámos sozinhos. E depois via-se que havia gente a mexer-se fora das portas. Aí o homem lentamente levantou-se, afastando os braços, e disse, olha, vocês fiquem aqui, não saiam daqui de dentro. Saiu lá para fora, e ele esteve mais de uma hora lá fora. Nós não sabemos o que se passava, mas não saímos porque percebemos que havia qualquer coisa. E ele chegou, vinha com o chapéu posto, disse-nos, venham atrás de mim, entrem imediatamente no carro, saímos daqui para fora. A gente correu para o carro, saiu dali para fora, fomos embora. Hein? Então o que é que se tinha passado? Aparentemente, ele tinha deixado dívidas por lá. Não eram dívidas de dinheiro, eram dívidas de maldade. E tinha sido ameaçado de ser morto. Mas como estávamos nós lá, ia criar um escândalo muito, muito grande, gente estrangeira de fora e tal, ele conseguiu negociar que a gente saísse. O que, para mim, eu conto esta história, porque é essa violência imanente, é essa presença sempre de um demónio dentro do que aparentemente é um terreno benévolo e que tem a ver realmente com uma relação perversa e prolongada com o Estado, que dá essa sensação de fronteira, de se viver numa fronteira, quando na verdade tu não vives em fronteira nenhuma, porque a primeira zona ocupada pelos portugueses da Bahia foi ali. E portanto são 5 séculos. Mas ficou esta potencialidade de uma violência no interior da cotidianidade, que é uma marca muito importante das sociedades da América Latina.